Um sonho sem prazo continua sendo apenas uma ideia distante. Mas quando um sonho ganha prazo, direção e decisão, ele se transforma em objetivo. Existe uma diferença profunda. Anos falando sobre sonhos, imaginando possibilidades, esperando o momento perfeito, mas o tempo passa e nada muda. Entre desejar algo e decidir alcançar algo. Muitas pessoas passam não porque o sonho era impossível, mas porque nunca se tornou um objetivo real. E a Bíblia revela algo poderoso sobre isso. Deus trabalha com propósito, direção e tempo. Em Abacuque está escrito algo que revela esse princípio de forma clara. Escreve a visão e torna-a bem legível, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Observe dois elementos importantes nessa passagem. Primeiro, a visão precisa ser escrita. Segundo, existe um tempo determinado para que ela se cumpra. Isso significa que sonhos espirituais também precisam de clareza e direção. Um sonho é aquilo que você imagina. Um objetivo é aquilo que você decide perseguir. O sonho inspira, mas o objetivo organiza. O sonho emociona, mas o objetivo direciona. Muitas pessoas têm sonhos incríveis, mas continuam presas no mesmo lugar, porque nunca transformaram esses sonhos em decisões práticas. Pense na vida de José. Quando ele era jovem, Deus lhe deu sonhos que revelavam um futuro extraordinário. Ele viu sua família se curvando diante dele, viu liderança, viu influência. Aqueles sonhos eram grandes, mas naquele momento ainda eram apenas visões. O que transformou aquele sonho em realidade foi a jornada de preparação, decisões e perseverança. Entre o sonho e o cumprimento houve traição, escravidão, injustiça e prisão. Em cada etapa, José poderia ter desistido, poderia ter abandonado a visão inicial, poderia ter concluído que aquilo era apenas imaginação, mas ele continuou caminhando. Ele não apenas sonhou, ele manteve compromisso com o propósito. Esse é um dos maiores desafios da vida. Muitas pessoas gostam da ideia do sonho, mas não gostam do processo necessário para alcançá-lo. Sonhar é confortável, construir exige disciplina. Sonhar é rápido, construir exige tempo. Sonhar é empolgante, construir exige constância. A Bíblia também revela que Deus honra aqueles que se comprometem com aquilo que Ele coloca no coração deles. Provérbios diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas a pressa excessiva conduz à pobreza. Isso mostra que propósito exige planejamento, exige estratégia, exige passos consistentes. Talvez você tenha sonhos guardados há muito tempo, ideias que surgem na sua mente repetidamente, projetos que você imagina, mas nunca começa. E muitas vezes isso acontece porque o sonho ainda não se tornou um objetivo claro. Um objetivo possui direção. Ele responde perguntas importantes. Para onde eu estou indo? O que preciso fazer? Em quanto tempo quero avançar? Sem essas respostas, a mente continua apenas imaginando possibilidades. Jesus ensinou algo muito interessante sobre planejamento quando disse: qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? Essa frase revela um princípio de sabedoria. Antes de iniciar algo grande, é necessário clareza, é necessário planejamento, é necessário decisão. Quando um sonho se torna objetivo, ele começa a influenciar sua rotina. Ele começa a reorganizar suas prioridades. Ele muda a forma como você usa seu tempo. Porque agora existe um prazo, existe uma direção e existe compromisso. Muitas pessoas acreditam que grandes realizações acontecem de repente, como se fossem resultados instantâneos. Mas a Bíblia mostra que Deus frequentemente trabalha através de processos. Abraão recebeu uma promessa extraordinária de que se tornaria pai de uma grande nação. Mas aquela promessa não se cumpriu imediatamente. Houve espera, houve aprendizado, houve amadurecimento. Isso acontece porque
O objetivo não transforma apenas o resultado final. Ele transforma a pessoa durante o caminho. Enquanto você caminha em direção ao propósito, sua mentalidade muda, sua disciplina cresce, sua fé se fortalece. Talvez uma das maiores razões pelas quais pessoas desistem de seus sonhos seja porque elas não definem etapas claras. Quando tudo parece distante demais, a mente começa a acreditar que é impossível. Mas quando existe um objetivo definido, o caminho começa a se dividir em passos menores. E cada pequeno avanço fortalece a confiança. Cada progresso confirma que o caminho está acontecendo. Cada etapa vencida aproxima você da visão maior. A Bíblia também fala muito sobre diligência. Em Provérbios, encontramos repetidamente a ideia de que o diligente prospera, enquanto o negligente perde oportunidades. Diligência significa esforço. Constante significa continuar mesmo quando a motivação diminui. Porque existe um momento no início de todo sonho em que a empolgação é grande, mas depois chega a fase do trabalho silencioso, a fase em que ninguém está aplaudindo, a fase em que os resultados ainda não são visíveis. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas param. Mas aqueles que transformam sonhos em objetivos continuam avançando mesmo quando o processo parece lento. Eles entendem que cada passo conta. Neemias é outro exemplo poderoso. Ele tinha um sonho: reconstruir os muros de Jerusalém. Aquilo parecia impossível. A cidade estava destruída há anos. Existia oposição, críticas e ameaças. Mas Neemias não ficou apenas imaginando a reconstrução. Ele criou um plano, organizou pessoas, estabeleceu tarefas e, pouco a pouco, o impossível começou a tomar forma. Isso mostra que objetivos claros mobilizam a ação. Eles tiram o sonho do campo da imaginação e trazem para o campo da construção. Talvez o que esteja faltando na sua vida hoje não seja capacidade, talento ou oportunidade. Talvez o que esteja faltando seja transformar aquilo que você deseja em algo concreto, algo que tenha direção, prazo e compromisso. Porque quando você decide que algo realmente importa, suas decisões começam a mudar. Aquilo que antes parecia prioridade deixa de ser. O tempo passa a ser usado com mais consciência. As escolhas passam a ser mais estratégicas. E existe algo poderoso quando você alinha seus objetivos com princípios espirituais. Quando aquilo que você busca também honra a Deus, o caminho ganha propósito maior. Provérbios declara: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Isso significa que objetivos não precisam ser apenas ambição pessoal. Eles podem ser parte de um propósito maior. Algo que impacta vidas, gera crescimento e constrói legado. Mas existe também um alerta importante. O tempo é um recurso limitado. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Isso significa que oportunidades possuem momentos específicos. Esperar demais pode significar perder a estação certa. Por isso, transformar sonhos em objetivos também envolve agir no tempo presente. Não esperar perfeição, não esperar certeza absoluta, mas começar com aquilo que você já possui. Muitas grandes histórias começaram com passos pequenos. Davi começou cuidando de ovelhas antes de se tornar rei. Os discípulos começaram como pescadores comuns antes de impactarem o mundo. Pequenos começos não anulam grandes destinos. Talvez hoje seja o dia de transformar um sonho antigo em um objetivo real. Escrever aquilo que você deseja, construir, definir passos, estabelecer prazos, comprometer-se com o processo. Porque sonhos inspiram, mas objetivos constroem. Sonhos motivam, mas objetivos transformam a realidade. Sonhos apontam possibilidades, mas objetivos criam caminhos. E no momento em que você decide dar direção ao seu sonho, algo poderoso acontece dentro de você. Surge clareza, surge foco,
surge energia nova para caminhar. Talvez o resultado não venha imediatamente. Talvez existam desafios no caminho. Mas cada passo dado com propósito aproxima você daquilo que antes parecia distante. E lembre-se de algo importante. Deus frequentemente planta sonhos dentro de nós, como sementes de propósito. Mas cabe a nós cuidar dessas sementes com disciplina, fé e perseverança. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Meu sonho tem prazo. Declare isso como um compromisso pessoal de transformar visão em ação. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam inspiradas a sair do campo do sonho e entrar no campo da construção. E inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua direção. Porque quando um sonho ganha prazo, ele deixa de ser apenas imaginação e começa a se tornar destino.